Abra a palavra de Deus em Josué capítulo 7. E, como eu disse ontem, introduzindo o assunto que estamos tratando com a mocidade, onde falamos sobre a necessidade que nós temos de desenvolver uma visão de mundo a partir das Escrituras. Ou seja, desenvolver uma cosmovisão bíblica com relação a tudo aquilo que está ao nosso redor. E nós vimos, a partir de Provérbios, que devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida, ou seja, tudo que sou. E nós guardamos o nosso coração quando nós aprisionamos a ele, acorrentamos a ele a palavra do Senhor. A ideia é, tudo que sai do meu coração passa pelo filtro das Escrituras, e eu preciso, obviamente, vivenciar com coragem aquilo que creio. Eu preciso manifestar com coragem aquilo que creio. Eu preciso fazer isto, porque nesse sentido nós iremos manifestar o nosso amor que temos para com Cristo e para com o Senhor Deus, aquele que é o nosso Salvador e Senhor. E nesse sentido eu gostaria de tratar hoje sobre pecado. E por que tratar sobre pecado? É porque eu gostaria de refletir com os irmãos um pouquinho quanto à visão que nós temos dessa prática. Nós sabemos que as Escrituras, elas afirmam claramente que existem pecados que conduzem o Senhor Deus a uma ira maior do que outros. Mas isso não significa dizer que existe na Bíblia pecadinho e pecadão. Isso é um equívoco. Se nós olharmos para Provérbios capítulo 6, nós vamos ver ali 7 práticas que são terríveis, e a sétima, 6 aliás, e a sétima o Senhor abomina, e 6 ele odeia, e a sétima sua alma abomina. Mas isso não significa dizer que devemos minimizar as consequências do pecado na nossa vida. Tiago, quando trata sobre esse assunto, e o grande ápice do argumento de Tiago é mostrar que o nosso Deus é o Pai das luzes e que dele procede tudo que é bom, tudo que é reto, tudo que é justo. Ele diz que nós não somos tentados por Deus, mas somos tentados pela nossa própria cobiça, e ele traz a imagem ali da gravidez. E quando nós concebemos então o pecado, isso gera a morte. Qual é o significado disto? Quando nós olhamos para a cena que eu me referi ontem para os irmãos, uma cena muito estranha para nós, quando um homem chamado Uzá, ele simplesmente estende a mão para segurar a arca do Senhor. A arca está prestes a tombar. Ontem nós vimos que isso acontece por uma sucessão de erros, mas a arca está para tombar, e aquele homem zeloso, ele estende as mãos para segurar a arca, e naquele momento o Senhor Deus o fulmina, mata na verdade aquele homem, trazendo inclusive constrangimentos para aqueles que estão ao seu derredor. O que é isso? Por que o simples estender as mãos para um objeto pode fazer com que o Senhor nosso Deus, ele se encha de ira a ponto de matar aquele homem, mostrando o seu juízo sobre ele e sobre aqueles que estão ao redor? E com base naquilo que nós vimos ontem, nós precisamos desenvolver uma visão bíblica sobre o pecado. Por mais pequeno que ele nos pareça, por mais ínfimo que ele possa se apresentar a nós, precisamos ter uma visão do que significa pecado. E precisamos entender as consequências disto para nós. Nós sabemos que não podemos nos expor, no mundo em que nós vivemos, a certas circunstâncias, como, por exemplo, nos expor a uma radiação elevada, porque se assim acontecer, nós corremos o risco de morrer de câncer, morrermos de uma doença que nós rejeitamos. E nós não fazemos isto, porque existe a prática e a consequência daquilo. Então, se alguém, por exemplo, descobre que no seu vizinho existia ali uma máquina, um tambor, um receptáculo cheio de elementos radioativos, isso vai preocupá-lo profundamente. Ele vai dizer agora, como é que eu faço para
para dirimir, para remediar essa situação. Muito mais com relação ao pecado. E o que significa para mim o pecado? É claro que nós nunca teremos a visão que o Senhor Deus tem do pecado. Pelo menos não nessa terra. Mas nós temos as Escrituras nos alertando constantemente com relação a isto. E eu quero ler com você uma narrativa muito conhecida, que está em Josué capítulo 7. E nós vamos ler do verso 1 até o verso 26, fechando então essa perícope, esse foco narrativo, de onde nós iremos extrair algumas lições com relação a isto e tentar responder qual deve ser a minha visão sobre o pecado. Com temor e tremor, leiamos a palavra de Deus. Diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel lhe deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, porque fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, porque para nos fazerem perecer, tomara nos contentássemos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te. Por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois, tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu a sorte à família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi.
E fazendo chegar à sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e a colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Temos que orar, não é, irmãos? Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, o nosso coração se derrete diante de uma narrativa como esta. O nosso coração, ó Deus, diminui diante desta realidade posta pelas Escrituras. Ó Senhor, fala ao nosso coração. E que saiamos daqui desafiados, ó Deus, quebrantados, temendo ao Senhor. E que no nosso coração se desenvolva um respeito profundo pela Tua presença. E que na nossa mente, ó Deus, a Tua palavra esteja sempre iluminando o nosso interior, para não pecarmos contra Ti. Ó Senhor, nós Te louvamos de antemão pela morte de Cristo, por Ele ter tomado sobre si toda a maldição do pecado, por Ele ter vindo e ter morrido por aqueles que foram escolhidos pelo Senhor. Por isso nós adoramos ao Cordeiro e pedimos para que o Senhor derrame da sua graça e da sua misericórdia sobre nós. E solenemente, ó Deus, queremos ouvir a Tua voz. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Irmãos, nós estamos diante de uma narrativa bastante conhecida, e eu acredito que essa narrativa ela se torna estranha, infelizmente, para muitas pessoas que se dizem crentes. Da mesma maneira como eu disse ontem, o fato de Uzá ter estendido a sua mão e ali o Senhor ter manifestado a sua ira, e aquilo para nós soa de forma tão estranha, essa narrativa, ela também pode soar ao nosso coração de forma muito estranha. Porque nós vamos perceber aqui uma situação e um resultado que para nós está para além da razoabilidade. Está para além daquilo que é exequível, daquilo que pode ser feito, daquilo que pode ser aceito. Mas eu não tenho dúvidas de que isso acontece no meu e no seu coração, porque nós, por vezes, nos esquecemos do que significa pecado. O que é este pecado? Eu ouvi recentemente um pregador dizendo: eu prefiro definir pecado como errar o alvo. Então é como se nós de fato o Senhor Deus colocasse um alvo e nós erramos este alvo. E
sem dúvida, esse é um significado que pode ser aplicado, mas não deve este tipo de definição esvaziar da seriedade do que significa pecar diante do Senhor. E nós devemos lembrar, meus amados irmãos, que nós só podemos estar em comunhão com o Senhor, só podemos estar diante dEle quando estamos limpos de coração. Nós só podemos estar diante do Senhor quando o nosso interior está purificado pela obra de Cristo. Os irmãos se lembram quando o Senhor Deus olha para o culto, na época de Isaías, e há uma palavra que para mim também ela causa muito temor ao meu coração, quando o próprio Deus pergunta assim: quem vos requereu pisardes nos meus átrios? Quem é você para estar aqui para me cultuar? E obviamente o contexto ali é o fato de que essas pessoas, elas guardavam pecado no seu coração. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, quando ele se refere à prática dos pecados, ele diz: é por isso que tem gente morrendo aí na igreja de vocês. É por isso que tem muita gente caindo com enfermidades graves. E é Novo Testamento. E o que o apóstolo Paulo está dizendo, e o que Isaías demonstra, é a maneira como o nosso Deus vê e trata o pecado. A questão não é tanto como eu vejo o pecado e como trato este pecado, porque se eu não seguir as Escrituras, eu estou fadado à morte. A questão que deve permear o nosso coração é qual é a maneira, qual é a forma de Deus olhar o pecado e tratar esse pecado. É isso que nós devemos focar. E o que nós encontramos nessa narrativa é algo muito simples. O povo de Deus está invadindo aquela terra. E também nós não devemos olhar a invasão daquela terra como simplesmente uma ação militar, como uma nação que vai expandir os seus terrenos. Não é isso. Mas quando nós olhamos a igreja do Senhor no passado, e quando eles estão ali se espalhando por aquela terra, é porque onde a igreja do Senhor no Velho Testamento colocava a planta do seu pé, ali se manifestava a glória de Deus. Eles estavam espalhando, em outras palavras, eles estavam varrendo aqueles ídolos imundos, pequenos, falsos, demoníacos, como diz o apóstolo Paulo de forma muito clara, estava expulsando aquilo, e a glória de Deus estava invadindo aquele lugar. Então, vejam, conquistar a terra era manifestar a glória de Deus. Não há nenhuma diferença para nós. É claro que na prática, no proceder, na metodologia, sim, porque esses irmãos do passado viviam através da tipologia, apontando para Cristo, mas nós também somos chamados para conquistar o mundo, não porque em primeira mão nós amamos o pecador e queremos que ele se converta, blá, blá, blá. Não é isso. Em primeira mão nós devemos fazer isso para que a glória de Deus se manifeste, a glória de Deus esteja espalhada por essa terra. Então, o princípio é muito simples. Nós poderíamos dizer que o trabalho missionário naquela época era um trabalho esquisito, não é? Porque eles iam, invadiam, eles dominavam os povos, e nesse sentido, então, eles levavam a glória do Senhor. Vejam que aí está uma manifestação clara do pacto, da aliança de Deus com o seu povo. E nesse sentido, então, a palavra nos diz que Josué pensa em Ai, ele manda alguns espias e diz: olha, vocês devem ir ali naquele lugar, olhem a terra e vejam em que condições podemos lutar. E Josué então envia aqueles espias, eles voltam e dizem: olha, Josué, é tranquilo. É tranquilo primeiro porque o Senhor está conosco. O Senhor está do nosso lado. O Senhor está aqui. E nós vamos vencer. Nós podemos mandar aí uns 2.000 ou 3.000 homens no máximo. E com o Senhor, nós conquistaremos a terra. A glória do Senhor vai se manifestar ali. E a palavra de Deus nos diz que quando aqueles homens foram seguros de si, certamente eles estavam com o coração colocados na promessa de que o Senhor estava diante deles,
e de que eles iriam conquistar aquela terra para a manifestação da glória do Senhor. Qual não foi a surpresa? Que aquela cidadezinha pequenina, aquela cidadezinha mirrada, aquela cidadezinha cujo exército era motivo de riso para qualquer pessoa, foi humilhado, pessoas perderam as suas vidas, eles saíram como cães, sendo enxotados daquele lugar, eles passaram por um constrangimento grandioso, e eles chegam agora para Josué e dizem assim: nós perdemos a batalha. Nós simplesmente perdemos a batalha para essas pessoas. Agora, nós precisamos lembrar que a batalha anterior, em Jericó, que era aí sim uma grande cidade, uma metrópole forte, com grandes exércitos, eles venceram ali a batalha, porque o Senhor estava com eles, e por isso estavam seguros de que todas as batalhas o Senhor estaria diante deles, e agora eles voltam para Josué atônitos e dizem: deu tudo errado. O Senhor não estava conosco, nós fomos abandonados. E esse povo veio sobre nós. Alguns morreram. E nós estamos nesta situação. A palavra do Senhor diz que essa notícia trouxe um lamento profundo no coração de Josué. E Josué, então, ele temendo ao Senhor, a palavra de Deus nos diz que ele exerce uma prática muito comum na época, quando ele se deita com o rosto em terra, ele começa deitado a jogar terra sobre si. As escrituras não especificam, mas possivelmente ele colocou roupas rústicas sobre si, jogando terra sobre si, e ele clamava dizendo: Senhor, o que foi que aconteceu? O Senhor nos chamou para conquistar essa terra. Foi o Senhor que nos tirou do Egito. O Senhor nos conduziu pelo deserto. O Senhor fez com que ganhássemos a batalha em Jericó. E agora, diante dessa cidadezinha pequena, passamos por todo esse constrangimento. E nesse momento Josué diz ao Senhor: não seria melhor nós ficarmos do outro lado do Jordão? Talvez ali não tivéssemos essa perda tão humilhante. Porque agora todos os povos dirão que nós somos fracassados, que nós perdemos. E ao final, nós encontramos claramente Josué dizendo ao Senhor: e como ficará o teu nome, ó Pai, diante disto? Em outras palavras, ele está dizendo: a nossa igreja está fracassada, a nossa igreja está derrotada, o nosso povo está perdido, está perplexo, não sabe o que fazer. E o teu nome, Senhor, está em jogo, porque nós representamos a glória do teu santo nome. Nesse sentido é que nós vamos encontrar nos versículos seguintes, sobretudo do verso 10 ao verso 15, a maneira clara como o Senhor vê e age diante do pecado. E vejam só que no verso 10 há uma expressão que chama a nossa atenção. Porque quando Josué termina o seu lamento, o Senhor diz: Deus então disse o Senhor a Josué: levanta-te, coloque-se de pé, rapaz. Por que estás prostrado assim sobre o rosto? Por que você está clamando? Eu quero entender que o Senhor Deus está dizendo a Josué o seguinte: é muito simples. Porque se a situação está dessa forma, é porque há pecado no meio do povo. E é exatamente isso que o Senhor faz. Porque quando Ele mostra que esse clamor deve ser interrompido, Ele está dizendo: não adianta clamar. Porque Ele diz no verso 11: Israel pecou. E vejam que o Senhor, Ele não indica dizendo Acã pecou. Ele diz Israel pecou. E nesse sentido, meus irmãos, nós vamos perceber que aos olhos de Deus, as consequências do pecado na vida de uma pessoa, onde quer que ela se coloque, ali está o juízo de Deus. Eu vou repetir. Quando uma pessoa possui pecado no seu coração, onde ela está, ali está o juízo de Deus. Nesse sentido, o Senhor estabelece não somente a sua visão com relação aos pecados, ou ao pecado cometido, mas Ele vai colocar aqui, nós poderíamos dizer, o caminho da santificação, a maneira como nós devemos nos santificar. E o Senhor diz no verso 13: Dispõe-te, santifica o povo e dize:
santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Aqui há um princípio de Deus muito simples. O que Deus está dizendo é: existe pecado no meio do povo. Então não há nada que vocês possam fazer, porque quem vai resistir ao povo sou eu. Vocês estão preocupados lá com a cidade de Ai, pequenininha, aquele povo lá que escorraçou os de lá, os perseguiu. Não! Ai não é vosso inimigo. O vosso inimigo agora sou eu. Ou vocês tratam o pecado, ou vocês vão perceber as consequências da minha ira. Foi exatamente isso que o Senhor disse. Porque esta é a maneira que o Senhor Deus vê e trata o pecado. E por isso ele disse: vocês devem santificar o povo. Chame o povo para clamar, para chorar diante de mim, para confessar o seu pecado. Porque se vocês não limparem o mal do meio de vós, eu não estarei ali. Irmãos, eu sei que nós vivemos hoje numa sociedade extremamente individualista, não é isso? É aquela ideia: bom, se eu tenho pecado, sou eu. Os irmãozinhos aí estão bem. O Senhor Deus, ele vai, de alguma maneira, separar, não é? Ele vai... Nada disso. Se nós temos uma visão pactual, e se a nossa visão pactual, por exemplo, se aplica à família, de alguma forma deve se aplicar à igreja. Nesse aspecto, nós precisamos entender: se você tem pecado no seu coração, você está trazendo a maldição de Deus para este lugar. É isso que Deus está dizendo. Porque é dessa forma que Deus vê o pecado. E a maneira como Deus trata é simplesmente pela santificação, pelo caminho da purificação. E existe sim a possibilidade de se purificar. Nesse aspecto, o Senhor vai dizer que o caminho é detectar e eliminar o mal. Ele vai dizer isso no verso 14, ele diz: pela manhã, pois, vos chegarei segundo as vossas tribos. E o que Deus vai dizer é: bem, vocês vão lançar a sorte. Isso é uma maneira peculiar da época. Ele diz: vocês vão lançar a sorte. E eu vou indicar o pecado, eu vou mostrar onde está o pecado, para que vocês possam eliminar o pecado do nosso meio. E aí eu gostaria só de ressaltar, fazer um parênteses aqui no que nós estamos tratando. E eu creio que nós, como igreja reformada, igreja pactual, igreja que desenvolve uma visão das Escrituras com relação ao pecado, nós precisamos, todos nós, eu me incluo, todos nós, não estou falando da igreja de Poá, estou dizendo todos nós, precisamos rever o nosso conceito de disciplina. Sabe por quê? Eu não sei em Poá, e graças a Deus, pastor Jonatas, pastor Leomar, não conheço o contexto aqui, não sei de nada. Que bom isso, mas eu conheço o contexto da minha região. E a impressão que eu tenho é que o conselho só quer tratar pecado de ordem sexual, é só isso. Então, aí foi de ordem sexual, vamos tratar, vamos pegar, etc. e tal. E se esquece que todo pecado deve ser tratado. Todo pecado deve passar pelo processo disciplinar, porque esse é o processo do Senhor Deus. É claro que eu não estou dizendo que toda disciplina deve ter o mesmo peso, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que o conselho deve estar atento, deve estar com o seu coração e os seus olhos abertos para se aperceber se há algo errado e, de alguma maneira, orar ao Senhor dizendo: Senhor, revela-nos o mal, revela-nos o foco que está trazendo o teu juízo, que está trazendo a tua ira sobre nós, para que nós possamos, de alguma forma, purificar a nossa igreja. Por isso eu acredito que nós, como líderes da igreja presbiteriana, devemos estar atentos com relação a isso, e eu faço essa exortação a mim mesmo como pastor, para que os conselhos tenham peso no coração, dizendo: Senhor, ajuda-nos a manter este rebanho puro e santo diante de Ti.
Senhor Deus, então, ele coloca a maneira, ou seja, a forma como eles deveriam agir, é claro que nesse sentido, o Senhor Deus diz que eles deveriam eliminar o mal do meio do povo. E que mal é este? Esse mal já está revelado no verso 1. Aliás, essa narrativa, ela já mostra o problema para depois desenvolver tudo aquilo que nós encontramos a partir do verso 2. Porque no verso 1 diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Agora vejam isso, irmãos. O texto não diz prevaricou Acã, mas ele diz prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. E por que isto? Porque nós como igreja, nós como povo do Senhor, temos a responsabilidade de manter o rebanho santo diante de Deus. Por isso que eu sempre digo, algumas pessoas acham que quem disciplina é o conselho, não é isso? Ah, não, o conselho disciplinou. Não, quem disciplina é a igreja. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, escreve lá à igreja de Corinto, e existe aquele pecado do rapaz que possui a esposa do seu pai, e quando o apóstolo Paulo, obviamente, percebe aquela situação e tem que tomar uma atitude, porque tem que ser zeloso, porque não se trata apenas da igreja local, mas do nome do Senhor, o apóstolo Paulo, quando sanciona a disciplina sobre aquele jovem, ele diz: o meu espírito unido a vós. Porque é a igreja. A igreja como um todo é responsável para que o povo mantenha a sua pureza. Agora, nós só podemos desenvolver essa visão quando nós desenvolvemos a visão do significado do pecado na minha vida. É neste sentido. E no verso 1 diz: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Porque Acã, agora vem o foco, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. A ira do Senhor se acendeu sobre a igreja naquele lugar. Você percebe como parece-nos de antemão que a maneira como Deus vê o pecado não é necessariamente a maneira como nós vemos o pecado? E quando nós percebemos o mal no meio do povo, nós dizemos: bem, essa é a vida dele, deixa para lá, talvez ele melhore. E aí algumas pessoas vêm com frases que são completamente contrárias às Escrituras, dizendo: não, Deus aceita cada um como ele é, então a gente vai levando. E enquanto isso, nos esquecemos que onde há pecado, há a ira de Deus. Eu vou repetir: onde há pecado, há a ira de Deus. Você sabe o que é ira? Você sabe o que é acender a sua ira contra alguém? Essa é a maneira como, introdutoriamente, as Escrituras apontam, mostrando a maneira como o Senhor vê o pecado e a maneira como deve ser tratado, porque o Senhor Deus diz claramente: pare de clamar, pare de ficar prostrado, levante-se e resolva a questão, porque há pecado no meio do povo, e enquanto houver pecado no povo, eu me tornarei, como já tenho me tornado, inimigo de vocês. Então vocês devem detectar e eliminar o mal do meio de vocês, porque de fato o povo de Israel prevaricou e pecou contra mim. Nesse aspecto nós vamos ver, a partir do verso 16, a maneira como nós devemos agir diante do pecado. Porque diante da visão de como Deus ordenou que fizéssemos com relação a este mal, a partir do verso 16, nós vamos encontrar claramente como nós, servos do Senhor, devemos agir diante do mal instaurado no povo de Deus. E vejam que Josué, ele seguiu exatamente aquilo que o Senhor disse. Do verso 16 ao verso 18, ele começa então a lançar sortes, e ele vai para a tribo de Judá, depois ele vai para as famílias dessa tribo, e ele vai lançando sorte, até que ele alcança um homem chamado Acã. E é interessante, porque o nome Acã significa conturbador.
Significa aquele que conturba. É esse o significado do nome Acã. E a palavra do Senhor nos diz que Josué então descobre este pecado. E aí então ele começa a agir na vida deste conturbador. E nós vamos ver isso do verso 19 ao verso 21. Quando então disse Josué a Acã, ou então disse Josué ao conturbador: filho meu, dá glória ao Senhor, glorifica a Deus, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E vejam que aqui, nesse caso, Josué diz: você precisa glorificar a Deus com a sua vida neste momento, e confesse o seu pecado, revela-nos o pecado. E isso ocorre porque a justiça de Deus, ela age desta maneira. Nenhuma pessoa, ela vai sofrer as consequências do seu pecado se sentindo inocente. Mas o Senhor Deus, Ele sempre vai revelar no coração de quem pecou e no coração das pessoas que estão ao redor que houve uma falha grave diante do Senhor. Não foi assim no Éden. Quando o Senhor Deus, pela viração do dia, Ele vai para o Éden, Ele vai até Adão e pergunta: Adão, onde estás? Ele diz: eu me escondi, porque eu ouvi a tua voz, vi que estava nu e me escondi. Aí Deus pergunta: quem te disse que estavas nu? Ora, nós sabemos que Deus já sabia disso. Deus sabe todas as coisas. Deus não precisa investigar nada, mas o que Deus faz é com que Adão confesse com os seus lábios o seu mal. E nós percebemos aqui esse princípio do Senhor. E Acã, então, ele é obrigado a confessar o seu mal diante do servo de Deus. Ou seja, nesse sentido, ele precisa revelar. E a partir do verso 20, nós encontramos toda essa narrativa triste. Ele diz: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. E ele diz: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Agora, irmãos, vejam só. Aqui é algo que deve derreter o nosso coração. Porque, meus irmãos, o que foi que Acã fez efetivamente? Sabe o que foi que Acã fez efetivamente? Ele pegou um pedaço de pano, um punhado de prata e uma barra de ouro. Foi um pedaço de tecido, um punhado de prata e uma barra de ouro. E ele pegou isso e escondeu na sua tenda. Foi isso que ele fez. Ele não adulterou. Ele não adorou a ídolos, ele não renegou ao Senhor, ele não blasfemou com suas palavras diante do Senhor. O miserável pegou um pedacinho de pano, um punhado de prata e uma barra de ouro e enterrou na sua tenda. Agora eu pergunto para você, vamos tentar aqui ser razoáveis pela visão liberal que muitas pessoas têm da igreja. Meus irmãos, qual é o problema de se pegar uma capinha babilônica? Me diga, qual é o problema? Qual é o problema de se pegar um punhado de prata? Ele poderia até pensar: bem, eu vou utilizar isso aqui para, para dar para os pobres, como Judas, não é? Disse ao Senhor Jesus: nós poderíamos vender isso e dar aos pobres, mas na verdade ele roubava. Qual é o problema de se pegar uma barra de ouro, sendo que naquela época era comum e era regra, era a lei do despojo, ou seja, você vai, conquista um povo e cada soldado, na lei geral das sociedades existentes, era comum e era aceitável que ele tomasse algumas coisas de si. E o que foi que Acã fez? Bem, o Senhor disse que nós não deveríamos tomar nada dessas pessoas. Mas veja, talvez um ídolo, eu não vou levar um ídolo para minha casa, eu não sou bobo. Talvez levar uma imagem de uma divindade, não, mas uma capa, servindo para eu me cobrir à noite, para me proteger do frio, um punhadinho de prata, para ter um dinheirinho aí de final de semana, uma barra de ouro, poderia, quem sabe, ser a minha aposentadoria. Foi isso que ele fez, mas isso foi suficiente para que a ira de Deus se acendesse contra todo o povo. Porque ele desobedeceu ao Senhor. Não importa se é um pano,
Não importa se é um punhado de prata, não importa se é uma barra de ouro, não importa se é a internet, não importa se é um caso, não importa se eu estou roubando dinheiro, não importa. O que importa é que quando nós desobedecemos ao Senhor, isto suscita em Deus a sua ira. Todas as vezes que você e eu pecamos, suscitamos a ira de Deus. É por isso que o texto que nós lemos, quando diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra ali, confessar, significa também, literalmente, reconhecer. É você homologar algo na sua vida. Esse é o sentido, é reconhecer diante de Deus. Já viram aquelas orações cínicas? Senhor, perdoa a multidão de pecados. Isso é cinismo. Isso é cinismo. Alguém que se levanta na igreja: Senhor, perdoa a multidão de pecados. Alguém deveria dizer assim: meu irmão, cale-se. Não faça isso, não trate pecado dessa maneira. Com pecado não se brinca. Se há multidões de pecados na igreja, precisamos tratar esse pecado. Precisamos santificar o povo. Não é dessa forma, impessoal, mecânica, que devemos tratar o pecado. Nós devemos tratar o pecado com muita seriedade, com muito temor do Senhor, porque, meus irmãos, o pecado suscita a morte, o que significa dizer que o pecado suscita a ira de Deus. E enquanto esse pecado não é tratado, nós continuamos debaixo do juízo e da ira de Deus. Graças a Deus, porque nós, crentes, temos a Cristo. Temos a quem nos arrepender, abrir o nosso coração. E arrependimento não é simplesmente dizer eu pequei, mas arrependimento é você afirmar: eu estou profundamente arrependido do que fiz. E arrependimento também não é remorso, porque a diferença para mim entre arrependimento e remorso é muito simples. O remorso é quando eu me sinto mal e constrangido na horizontal. Eu fiz algo contra esse irmão aqui. Eu pequei contra ele. E eu reconheço, eu pequei contra ele. Mas fica na horizontal. Não, o que Deus requer de nós é arrependimento. É na vertical. É olhar e dizer: eu, antes de pecar contra minha esposa, contra meus filhos, contra meus irmãos, contra meus amigos, ou contra mim mesmo, eu pequei contra o Senhor. E vejam que nesse sentido nós vamos encontrar claramente Josué seguindo todo o protocolo, toda a forma como ele deveria tratar. E é impressionante porque quando Acã, ele confessa o seu pecado, obviamente ele não está confessando com fruto de arrependimento, mas ele está confessando porque ele foi pego no seu pecado. E ele confessa. E como eu disse, parece-nos que o pecado é de somenos importância, mas, meus irmãos, flertar com o mundo, flertar com o diabo, flertar com a nossa carnalidade, o que é muito pior, é grave. É muito grave. E nós precisamos reconhecer isto. Josué tornou público o pecado daquele homem. Isso nós vamos encontrar a partir do verso 22. E Josué, ele está simplesmente obedecendo ao Senhor. Josué, ele não está trazendo uma ira pessoal sobre essa situação. Ele simplesmente contempla a ira do Senhor e ele está agindo conforme o Senhor Deus determinou, porque lá no início Deus já havia determinado em como ele deveria agir. E aí a palavra de Deus nos diz, a partir do verso 22, então, que Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela. O que estava escondido nela? É muito claro: um pedacinho de pano, uma barra de ouro e um punhado de prata por baixo.
Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, porque, como eu disse, quem disciplina é a igreja. E as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã. Essa é a parte que deve derreter o nosso coração. Tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, os utensílios, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos no vale de Acor. Se você percebe que a palavra Acor se parece um pouquinho com a palavra Acã, você acertou. Porque se Acã significa aquele que é conturbador, Acor significa o lugar da conturbação. Há aqui um jogo de palavras. E aí no verso 25, Josué faz novamente um jogo de palavras. Ele diz: porque nos conturbaste, o Senhor hoje te conturbará. Vejam que para o português, a gente não percebe, mas o verbo aqui traduzido por conturbar é literalmente, vejam a pronúncia da palavra, acar. Então o que Deus está dizendo é: tu és Acã, conturbador, irás morrer em Acor. Por quê? Porque você acar, ou seja, você nos conturbou. Por isso o Senhor vai te conturbar. Você tentou destruir a obra do Senhor, mas o Senhor vai te destruir. E a palavra do Senhor nos diz que eles mataram a pedrada, depois tocaram fogo em tudo aquilo. Colocaram um montão de pedras sobre tudo aquilo que existia. E aí vejam só essa expressão do verso 26. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira. E por que o Senhor apagou o furor da sua ira? É porque o nosso Deus é um Deus sanguinário? Não. O Senhor Deus apagou o furor da sua ira, porque o mal havia sido eliminado do meio do povo. Agora, irmãos, quais são as lições que poderíamos retirar dessa narrativa? As aplicações, sem dúvida nenhuma, devem gerar no nosso coração, por um lado, profundo temor ao Senhor e, por outro, um profundo amor a Cristo. Porque nós estamos vendo aqui a maneira como o pecado deve ser visto e que muitas vezes não é a maneira como eu os vejo. E nós achamos que certos pecados nem precisam ser confessados, porque de alguma maneira o Senhor vai relevar. Nós achamos que podemos acumular pecado no nosso coração não tratado, acumulá-los no nosso coração e achar que no futuro o Senhor Deus, talvez por uma circunstância celestial, se esqueça do meu pecado e seguimos juntos. E eu posso, nesse aspecto, me juntar novamente ao Senhor e ter comunhão com Ele. Meus irmãos, isso é mentiroso, não é assim. Nós só podemos ter comunhão com o Senhor quando nós estamos com o coração limpo. E se ele não está limpo, ele precisa ser purificado pela atuação de Cristo no nosso coração, para que o Senhor Deus nos aceite, porque o Senhor Deus não compactua com o pecado. Ele diz claramente: sede santos, porque eu sou santo. E esta é a única maneira de desenvolvermos a comunhão com o Senhor. Porque se nós pecarmos e o pecado permanecer no nosso coração, nós permaneceremos no ambiente da morte e nós permaneceremos na esfera da ira do Senhor. Eu não tenho dúvida nenhuma de que muitos crentes, muitos eleitos, vivem debaixo da ira do Senhor, do juízo do Senhor, porque ainda não trataram pecados do coração. E tratam o Senhor com brincadeira, tratam o Senhor
como situação de somenos. Trata o Senhor Deus como uma entidade distante que não está muito preocupado com alguns pecados da minha vida. Ele está preocupado com alguns pecados mais fortes, socialmente impactantes. Aí Deus se preocupa, mas outros pecados o Senhor Deus releva. E nós podemos relevar a nossa vida. Oh, meus amados, meus irmãos, servos de Cristo, isso é mentira. Nós precisamos tratar o pecado como deve ser tratado, porque pecar é conturbar o povo do Senhor, e podemos correr o risco de sermos conturbados pelo Senhor, porque com Deus a equação é clara: ou nós eliminamos o pecado do nosso coração e do meio da igreja, ou então Deus, naquele contexto, se constitui como inimigo. E nós não podemos brincar com isto. O pecado é muito mais grave do que imaginamos. O pecado é muito mais profundo do que assimilamos. A justiça do Senhor é muito mais pura do que concebemos. E é claro que, neste sentido, nós, como crentes, encontramos em Cristo o caminho seguro para vivermos a santificação ao lado do Pai, porque quando nós pecamos e somos pecadores, a questão aqui que eu quero levantar não é o fato de sermos ou não pecadores, isso já está dito nas Escrituras. O que eu estou discutindo aqui é a maneira como eu e você vemos o pecado. Isso é o que está sendo dito aqui. Porque temos a Cristo como o Senhor da nossa vida, em quem podemos confiar e confessar o nosso pecado. Agora, quando nós confessamos o nosso pecado, o nosso coração deve estar cheio de arrependimento. E vejam que essa foi a diferença entre Judas e Pedro. Porque Judas encheu seu coração de remorso, não suportou e se suicidou. Pedro se arrependeu e encontrou a graça do Senhor sobre a vida dele. Irmãos, nós dispomos da graça de Deus, nós dispomos da misericórdia de Deus, nós dispomos do perdão de Deus, então devemos constantemente estar aos pés do Senhor, confessando os nossos pecados ininterruptamente. Ah, pastor Alfredo, mas então isso é uma atuação diária? Sim, todas as vezes que pecarmos, devemos ir aos pés do Senhor com arrependimento, para que Ele nos perdoe e nos purifique de toda injustiça em Cristo Jesus, que é o nosso advogado. E somente assim estaremos debaixo da bênção do Senhor, com vida de arrependimento e santificação. Vocês se lembram quando no Velho Testamento havia dois montes, o monte da bênção e o monte da maldição? E a pergunta que se coloca no meio é: o que você vai escolher para a sua vida? Meus irmãos, isto é desenvolver no coração e na mente uma cosmovisão bíblica sobre o pecado. Nós não podemos brincar de ser crentes. Não podemos tratar o Senhor como uma divindade relapsa diante daquilo que Ele determinou. E, ao mesmo tempo, desenvolver no nosso coração profunda gratidão e temor, porque somente assim nós entenderemos o significado da morte de Cristo na cruz do Calvário. E a situação foi tão pesada que o Senhor Jesus, no Getsemane, Ele disse: Pai, se possível, tira de mim este caminho, afasta de mim esse cálice. Porque Cristo, sendo Deus, Ele tinha a visão clara do que significava pecado.
E ele, como servo obediente, diz: mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua vontade. Meus irmãos, quando nós temos a visão correta do pecado, nós valorizamos da maneira como deve ser valorizada a morte de Cristo. E o que isto significou para ele, o que significou para o Pai, e o que deve significar para nós. Eu acredito, quando nós desenvolvemos essa visão clara do significado do Pai, o nosso amor, sem dúvida nenhuma, vai aumentar por Cristo, pelo que Ele fez e se submeteu por amor a nós. Sendo que nós tínhamos apenas mãos sujas de pecados para oferecer, e o Senhor então morre naquela cruz para nos purificar de todo o pecado. Quanto mais assumimos a visão bíblica do que significa pecado, muito mais tememos a Deus, muito mais obedecemos ao Senhor, muito mais amamos a Cristo, que morreu para livrar um homem da minha espécie do pecado. Eu não sei como está o seu coração nessa noite, eu não sei como você está diante do Senhor, mas é bom que façamos, e isso deve ser diário na nossa vida, um balanço. E eu acredito que pelo menos devemos todos nós dizer: Senhor, perdoa-nos, porque a nossa visão com relação a esta área tão séria tem sido tão fútil e superficial. Ajuda para que eu desenvolva o temor do Senhor, o desejo ardente de cumprir a Tua vontade, mesmo que descumpri-la seja tomar posse de um pedaço de pano e alguns metais. Eu quero cumprir a Tua vontade, Senhor. E ao mesmo tempo eu quero desenvolver no meu coração, numa aplicação cristológica, eu quero desenvolver no meu coração um amor profundo por Cristo, que morreu por todos os meus pecados. Meu irmão, eu tenho uma concepção comigo muito clara. Se somente os meus pecados, Alfredo, se somente os meus pecados fossem lançados sobre Cristo, o sofrimento do meu Senhor teria sido extremamente atroz. Agora imagine, Ele tomou sobre si todos os pecados dos eleitos de Deus. Respeite ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Ame ao Senhor. Vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar.